Estamos de volta com o nosso programa Honda na TV, aqui pelo Canal 12. Olha, nós vamos abordar um assunto muito importante para você que vai tirar a sua carteira de habilitação, enfim, para os empresários da área de CFCs, né? Quem tem o seu centro de formação. Olha, existe uma polêmica aqui no Brasil muito grande em relação ao simulador, né? O simulador que parece mais preço de um automóvel, aliás, é mais caro que um automóvel. Só para você ter uma ideia, um simulador custa mais de R$40 mil. E a gente fica observando que foi em pouco tempo aí, nós vimos várias determinações do CONTRAN falando sobre várias leis que depois caíram por terra. Por exemplo, você se lembra que antigamente você tinha que colocar um selinho no vidro do carro? Caiu por terra. Você se lembra da maletinha que nós tínhamos, motoristas, que carregar a maletinha de primeiros socorros com esparadrapo, gaze, tesoura, N coisas? Também caiu por terra. Mais uma pegadinha que fizeram com as empresas que vendem extintores. Essa pegadinha foi o seguinte: o governo disse que terminaria no ano passado, no mês de julho, e todo mundo tinha que estar com extintor ABC. E as lojas, então, se abarrotaram lá com uma quantidade expressiva de extintores ABC. Sabe o que aconteceu? Agora a pessoa pode usar opcional o extintor no carro. É brincadeira tudo isso, né? E para nós falarmos mais sobre esse assunto, sobre simulador, eu vou conversar com um proprietário de autoescola, de Centro de Formação de Condutores, que é o José Rios, do Centro de Formação de Condutores Estilo. Ele está aqui ao meu lado no estúdio. José Rios, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, tudo bom? Quer dizer, que bronca é essa, que obrigação é essa que agora as CFCs têm que ter esse simulador, que é mais caro que um carro? Pois é, a gente vai sendo massacrado, né? A população. Inclusive, esse prejuízo não é só para os CFCs, que tem que arcar com o custo. E quem acaba arcando com o custo é o próprio aluno. E nós sabemos que o CFC não tem como repassar, reter esse custo, você tem que repassar para o aluno. Quem acaba pagando mais caro? A população, como você relatou anterior. Foi o caso do primeiro socorro, foi o caso do selo, foi o caso do extintor. Né? E a cada dia eles publicam coisas que não é prevista em lei. O simulador não é lei. O simulador é uma resolução. Inclusive, tentaram fazer uma lei, foi rejeitado pelo Conselho de Justiça da Câmara. Ela foi considerada inconstitucional. O que eles fizeram? Deram um tempo e reeditaram essa resolução, que é a resolução 543. Agora, essa situação que hoje se encontram os CFCs, o sindicato da categoria, como o sindicato tem visto, como o sindicato tem trabalhado para poder amenizar e atender os empresários do setor? João, tem sindicato que foi convencido que é um bom equipamento, né? E tentou, a princípio, querer nos convencer de que ganharíamos dinheiro. Eu sempre achei que nunca ganharíamos dinheiro, porque o custo, eu já tenho uma estrutura física ali, que é os carros. Vou comprar um equipamento que, na verdade, não simula nada. Eu tenho aqui documento aqui de especialista, o Dr. Davi Duarte Lima. Ele fala que ele é doutor em segurança de trânsito. Não há eficiência comprovada sobre esse simulador. Agora, só para a gente poder entender bem essa situação, né? Quer dizer que o CFC tem que comprar esse simulador, aí o aluno acaba pagando mais caro, então? Com certeza, com certeza. Chegou a ser ventilado aí em torno até de R$500 o custo de 5 aulas no simulador, que é mais do que o dobro de uma aula prática no veículo. Agora, o que você viu de diferente nesse simulador aí para ele ter um preço tão expressivo? Você que tem acompanhado, já fez viagens aí para Brasília, entre outros lugares, conversa também com empresários da mesma área aí. O que tem de diferente nesse simulador que o carro não tem? Vai ajudar em que o aluno?
Primeiro, se para aprendizagem, como foi previsto aqui inicialmente, porque o simulador ele foi imposto na questão da parte de aprendizado, não como aperfeiçoamento do aluno, do candidato, que é o caso, por exemplo, Fórmula 1 usa simulador, mas é um simulador. Esse nosso não tem especificação técnica nenhuma que é um simulador. Sem querer denegrir, eu acho para mim que é um mero videogame, porque ele não reproduz a condição real de trânsito. Até porque o aluno, quando ele está na aula de trânsito, ele está ali vendo pessoas reais, está conhecendo o mundo real do que é realmente dirigir, né? Agora, quando ele fica lá na sala de aula, apenas com um simulador, a situação que ele não vive ali, será que ele vai conseguir, né? A pergunta é essa, será que ele vai conseguir levar esse aprendizado para as ruas? Né? Segundo eles, o objetivo é diminuir o número de acidentes, mas será? João, existe um acordo internacional para a redução de mortes, eu concordo. Eu não seria ignorante em ser contra qualquer tipo de tecnologia. Hoje o que se questiona muito no simulador chama-se a imposição disso. A imposição. Há uma assessoria que diz que o faturamento, a estimativa do faturamento dessas empresas de simulador é de 2 bilhões e 400 milhões em 5 anos. Caramba! O doutor Davi, ele fala aqui que a finalidade exclusivamente comercial. Não há qualquer país que adote um modelo, tampouco há qualquer estudo com representatividade sobre o tema. Está aqui a matéria do doutor Davi, ele é doutor em segurança de trânsito. Agora, entendeu? Não existe estudos específicos, entendeu? Bem porque se fôssemos comprar um simulador, a gente gastaria em torno de uns 500 mil reais num simulador. O original, um simulador. Simulador de verdade. Entendeu? Mesmo. Nós sabemos aí que tem empresa aí que está disponibilizando simulador para profissional, é o caso do Sesc Senat. Eu vi uma matéria sobre o Sesc Senat, ele vai dar o treinamento a profissionais, não é para aprendizado não, a profissionais. O simulador dele custa 500 mil reais, mas vai ser custeado por quem? Pelo Sesc Senat. Agora, pelo aluno, como material didático, é extremamente incoerente isso. Agora, você aqui do Centro de Formação de Condutores de Estilo, você conseguiu uma liminar federal aí. Consegui uma liminar porque o juiz entendeu que é abusivo. Primeiro, não é previsto em lei. Se não é lei, você não tem muito que... Você não tem que cumprir o que não é lei. Se não está determinado, você não pode cumprir nem deixar de cumprir o que não é lei. Entendeu? Eu consegui, né? A petição lá e o juiz entendeu que há abuso, não há estudos, inclusive o juiz relata aqui, né, que não há estudos específicos, isso, e pede. E a lei, o Código de Trânsito não prevê, até então, que o simulador faz parte do aprendizado do aluno, da formação do aluno. Então isso são normas do CONTRAN. Do CONTRAN. E isso vem escalonando contra a gente, aí o Denatran obriga os Detrans a exigir e cria esse transtorno. Estamos todo mundo perdidos. As empresas são pequenas, entendeu? Primeiro foi rejeitado também em 2013, porque só existia 2 empresas credenciadas. Credenciadas empresas agora, João, com capital social de R$2.000 para vender simulador, que custa 50. É muito estranho. A mesma fonte que fornece o material é a mesma, uma empresa espanhola. Aqui então não no tem, nosso país. O que apresenta, que a gente dá para entender, entendeu? Que há cartel disso aí, entendeu? A mesma fonte, a mesma empresa que fornece para uma montadora de simulador fornece para outra. Entendeu? Então há indício de cartel. E agora as CFCs aqui do estado do Espírito Santo, você já esteve em Brasília, agora o que vocês estão pensando, o que vocês vão fazer aí para tentar resolver esse problema? De resultado dessa viagem em Brasília, foi definida a criação de uma Associação Nacional de CFCs.
né? Nós ficou decidido, já está em fase bem adiantada de formação, com assessoria jurídica, para fazer esse acompanhamento de tanta resolução. Antigamente, o Código de Trânsito, a gente quase que gravava ele de cabeça. Hoje, todo dia tem uma coisa nova. Você não consegue mais ter uma coletânea de trânsito atualizada. Porque você vai dormir hoje, amanhã, o cara edita lá, tem uma ideia e publica aquilo. E todo mundo tem que cumprir. Não dá tempo. Nós estamos precisando de educação de trânsito. Começar ali desde da infância ali. O Código prevê isso. E isso até hoje não foi colocado em prática. Aí os caras ficam fazendo remendos. Entendeu? O cara fica fazendo remendos. Ah, não, vamos acender com farol que vai resolver o problema. Mas não sinaliza a rodovia para indicar ao condutor que ele ali é obrigado a acender o farol. É verdade. Ah, não vamos ter kit de primeiro socorro, mas não havia treinamento para o cara. Hoje se recomenda não mexer na vítima, só em caso de risco iminente de morte. Depois de muitos anos descobriu que mexer com a vítima é pior. Pois é, aqui já tivemos aí várias situações aí, várias determinações aí do CONTRAN que foram por terra, né? Como nós falamos agora há pouco aí, o caso do extintor aí, eu tive aí pessoas, clientes, amigos que fizeram um estoque muito grande de extintor, né? Porque era lei, era obrigatório. Ele tinha que cumprir, porque ele era credenciado, tinha que se adequar. A gente ouve muito termo assim, adequar. Você tem que adequar. O cara determina lá um negócio, não faz estudo de impacto, não chama as partes interessadas para debater o assunto, para que não comece. Foi inúmeras vezes prorrogado. Se eu não me engano, acho que é a 5ª vez que tenta implementar esse tal de simulador no Brasil. Aí alguém entende que não, mas dessa forma não dá certo. Mas não vai dar mesmo. Porque as partes interessadas é deixado de lado. Aí, como o especialista fala aqui, dá para entender que o uso do simulador, essa obrigatoriedade, é meramente comercial. Como que eu vou comprar um carro? Eu vendo ele depois. E esse simulador vai servir para quê? Como é que você vai fazer depois se precisar de descartar esse equipamento? Não consegue. Outra, já tem estudo que a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem problema de epilepsia, passa mal. Pessoa que tem problema de labirintite, passa mal de ficar muito tempo. Eu tenho um vídeo, agora um colega nosso, um motorista profissional de 15 anos de estrada, ele foi fazer um teste, ele só aguentou 15 minutos, ele começou a dar vertigem e teve que interromper o treinamento. Há relatos de pessoas passarem literalmente mal, entendeu? O simulador não contempla deficientes, portadores de necessidades especiais. Então, é uma coisa muito precipitada. Digo que eu não sou contra a tecnologia. Agora, não tem tecnologia aplicada nesse simulador para valer o que vale e com tanta imposição que está sendo feita. Parece uma guerra, entendeu? Tem uma tal de FENEALTO aí que está brigando com todo mundo para implementar, inclusive dando pareceres nas ações individuais, tem ações coletivas, tem estado aí que ganhou coletivo. Não é obrigatório. Entendeu? Já tem CFCs que tem ações julgadas já e transitadas julgadas que ele não precisa. Eu já tenho um levantamento agora recente essa semana. Existe em Brasília mais de 200 mandados de segurança contra o simulador. Você entendeu? E é uma guerra, veio numa época muito ruim, um custo inexplicável. Um colega nosso foi fazer um levantamento, se importássemos esse simulador, ele não sairia por R$12 mil. Pensou? Que coisa, hein? Não sairia por R$12 mil. Ah, não, mas tem que ter homologação de uma empresa credenciada pelo Denatran. Vai fazer a mesma coisa. E se eu for ali montar um game desse ali, moderno, ele não sai por R$10 mil para mim. Ah, não, mas tem que ter homologação. Aí você vai montar uma empresa de R$2 mil para vender simulador, representar, e um monte de gente. E eles têm um capital lá, suponho que, para poder convencer alguém. Agora, na prática, não simula nada. É um grande problema, um grande desafio aí para os CFCs conseguirem aí, chamando a atenção das autoridades, porque eu acho que principalmente os deputados federais, né, os senadores que estão acompanhando essa luta aí dos empresários para tentar
resolver esse problema, que é um problemão, vai aumentar o custo da carteira de motorista aí para as pessoas, e fora que muita gente aí que não tem condições vai ter que ficar nas sombras, né? Às vezes até conduzindo um veículo sem a habilitação, o que é proibido por lei, mas isso acontece no Brasil todo. Com o valor que está, imagine a pessoa tendo que desembolsar um valor a mais aí para fazer essas aulas no simulador, que na realidade aí os especialistas já comprovaram que não funciona, não resolve o problema e não é isso que vai resolver o problema dos acidentes no Brasil. Nós temos aqui, para completar aqui, João, nós temos o Ministério Público Federal do Espírito Santo moveu uma ação uma ação coletiva. Está em trâmite, né? Ainda, você vê a importância, entendeu? Dessa imposição, que até tem Ministério Público, se eu não me engano, do Maranhão, de Brasília, do Distrito Federal, do Espírito Santo, se eu não me engano, Mato Grosso. Tem 4 Ministérios Públicos Federal investigando essa resolução. E o Ministério Público do Espírito Santo, inclusive, pediu já a suspensão imediata e o processo continua, está aguardando decisões, né? Eu tive o privilégio de adquirir a minha liminar, mas é muita liminar já favorável ao CFCs. Então, no caso do Centro de Formação de Condutores Estilo, o aluno pode ir lá numa boa, que por enquanto a carteira não vai ter aumento de preço. Não vai ter, nós vamos brigar até onde for, nós vamos brigar para não repassar, porque é uma injustiça o aluno ter que pagar por uma coisa que não dá o retorno. E outra, todo o ensino previsto pelo simulador, o instrutor individualmente já faz com o aluno ali no cantinho ali, não tem risco para ninguém. Tem risco, tem risco de acidente. Se você vê algum carro de autoescola, pelo menos na nossa região aqui, eu falo por nós, quando há algum tipo de acidente, não foi a autoescola, o instrutor, o aluno culpado. Alguém que bateu, por falta de educação. Sim, também. Com certeza. Agora, o instrutor, ele tem um cuidado da primeira aula, de ensinar, levar para um lugar reservado, seguro, para não expor a população ao risco. Entendeu? Você pode pegar o histórico, não existe. Praticamente acidente é insignificante se houver, eu não conheço. Eu já tenho quase 20 anos no ramo. Graças a Deus nunca tive acidente envolvendo atropelamento. Por quê? O instrutor, ele tem ali o conjunto para intervir em qualquer ação errônea do aluno. E o que o simulador propõe, você já faz aquilo na prática. Não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Vai ensinar você a conhecer ali o painel, o câmbio, os pedais. Isso você já faz. O simulador não tem lugar nem para o instrutor sentar. É brincadeira, né? O simulador só tem um lugar para o aluno ficar ali. E depois que ele termina a aula teórica, ele já vai para aquilo ali. Agora, se fosse para um final de processo, como aperfeiçoamento, como a Fórmula 1 usa, como o Sérgio Senati agora quer usar nos profissionais, para aperfeiçoamento do cara já capacitado. Aí sim, né? Agora, desde que seja simulador. Agora, se for simulador para nós não vamos ter como bancar isso aí. Entendeu? É uma coisa de futuro. Agora, para presente, você comprar um videogame e um custo altíssimo, por exemplo, o nosso contrato hoje gira em torno do aluguel de um simulador desse de R$ 2.500. O aluguel. Se você for comprar, você ainda tem um custo de manutenção. Se dá os 40 e poucos mil lá, você vai gastar em torno de R$ 1.500 para usar ele. Mas o custo do funcionário, o espaço físico que você tem que dispor, uma sala climatizada, isolada. Aí vai acabar... Você vai gastar quanto por mês? Só para você ter o direito de ter. Você vai ter um custo aí no mínimo aí. Eu calculei que você vai custar pelo menos 3 empregos. Cada simulador desse. 3 demissões. Se você tiver um movimento grande, que não é o caso desse ano, nós temos aqui no Espírito Santo, por exemplo, a crise hídrica. Sim. Nós temos aqui no Brasil inteiro a crise financeira. Como é que você implementa um negócio desse, num momento desse, com a guerra, uma imposição e com ameaças, inclusive do Detran, do Denatran, de FENEAL, está ameaçando a descredenciar a gente, porque a gente está resistindo a essa imposição, que não é legal, ela é inconstitucional, ela é ilegal, ela não é lei.
Muito bem, eu conversei com José Rios. José Rios, que é o proprietário do Centro de Formação de Condutores Estilo aqui em São Mateus. E sua CFC ganhou aí essa liminar que não, por exemplo, desobriga, né, o uso do simulador. Então, os alunos lá do CFC podem ficar tranquilos. Zé, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente está aqui, né? Sempre que precisar de algum esclarecimento, alguma ajuda, nós estamos à disposição. Ok. Agradeço pela oportunidade de estar esclarecendo, ajudando aí. É um tema polêmico. Sim. Né? Possa ser que alguém venha aqui falar bem, não tem problema. Mas, no ponto de vista legal, ele é inconstitucional a obrigatoriedade do simulador. Tá ok, muito obrigado ao Zé Rios. O nosso programa agora vai chegando ao final e marcando o encontro sempre às 7 da manhã e às 19 horas aqui no Canal 12. Lembrando, hein, são os fracos e os impotentes que quedam na resignação, mas os enérgicos lutam, dão combate à vida e vencem.